Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o seu canal de devocionais aqui no YouTube. Quero iniciar esse vídeo pedindo para que você se inscreva em nosso canal. Se gostar do conteúdo, deixe o seu like e compartilhe com sua rede de contatos. Isso nos ajuda a crescer e levar as nossas reflexões ainda mais longe. No nosso devocional de hoje, eu gostaria de chamar a sua atenção para refletirmos a respeito de algo que, pelo menos na minha vida, é em alguma medida recorrente. Aquele sentimento de que, muitas vezes, nós estamos sozinhos. Sabe o que é contraditório nisso tudo? É que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontraremos várias promessas de Deus de estar com o seu povo, de consolar o seu povo e abençoar o seu povo. O próprio Jesus, antes de retornar ao céu, depois de conceder aos seus apóstolos, os discípulos, as pessoas que estavam por ali perto dele, uma grande missão de pregar o evangelho, ele também lhes fez uma promessa importante. E ele disse assim: "Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século." Todos os dias? Todos? Bom, é isso que o texto está nos dizendo. Jesus prometeu estar com os discípulos, com os seus servos, conosco, com a igreja, todos os dias, até que ele volte para nos buscar. Mas então, por que será que muitas vezes nós temos a impressão de que Deus parece não ouvir as nossas orações? Ou quem sabe, muitas vezes nos sentimos sozinhos quando estamos enfrentando uma dificuldade qualquer que seja, quando essa dificuldade parece demorar tempo demais. Ou ainda, quem sabe, quando tal dificuldade é imensamente maior do que as nossas forças para continuar caminhando. Como lidar com estas promessas bíblicas para a nossa vida e essa nossa sensação de abandono? Sabe, eu estive pensando a respeito disso. E me lembrei de um episódio narrado em 2 Reis, capítulo 6, onde o profeta Eliseu estava sendo perseguido pelo rei da Síria. Deus revelava ao seu profeta cada um dos passos do rei da Síria, de sorte que o reino de Israel estava sempre um passo à frente, porque por meio de Eliseu eles podiam se precaver para com as armadilhas deste reino opositor. E foi então que o rei da Síria mandou uma grande comitiva buscar, matar, perseguir Eliseu. E quando eles estavam ali, Eliseu e o seu servo, e viram aquela multidão de soldados, de força bélica terrível para buscá-los, e com certeza, humanamente falando, aquela seria uma luta impossível de ser vencida. No entanto, Eliseu estava muito tranquilo. Tranquilo demais para alguém que estava sendo perseguido por um exército muito forte. Mas o seu servo estava desesperado, como quem tem senso de realidade. Puxa vida, quem de nós não estaria meio que desesperado diante de uma situação como aquela? Um problema extremamente difícil, uma muralha intransponível, uma dificuldade invencível. Mas por que será que duas pessoas, diante de uma mesma situação, tiveram uma reação completamente diferente? Pois foi exatamente isso que me chamou a atenção nesse texto. É interessante que o moço, o servo de Eliseu, fica muito agitado, procurando saber como eles
poderiam escapar daquela situação. Eliseu então olha para ele, percebe o desespero e diz: fique tranquilo, é muito mais o que está conosco do que o que está com eles. E aí eu imagino o que deve ter passado na cabeça daquele moço, do servo de Eliseu. Imagine alguém olhando: conosco? Eu não estou vendo ninguém. Eliseu deve estar completamente fora de si, porque nós estamos sozinhos. Estamos enfrentando uma dificuldade nunca antes imaginada. Onde será que Eliseu tirou essa ideia de que aqueles que estão conosco são muito mais numerosos do que os nossos inimigos? Porque tudo que eu vejo são os nossos inimigos, fortes, poderosos, vindo ferozmente contra nós. Foi então que Eliseu pediu ao Senhor que abrisse os olhos daquele moço. E foi então que aquele moço pôde olhar novamente e perceber que Deus estava guardando-os naquela situação. O exército que estava protegendo Eliseu e a sua vida era muito mais numeroso, forte e poderoso do que os seus inimigos. Sabe o que este evento me ensina? Que as promessas de Deus sempre se cumprem nas nossas vidas. Embora muitas vezes nós possamos falhar em empenhar a nossa palavra, assumindo compromissos que nós acabamos em algum momento, por alguma dificuldade, não cumprindo, as promessas de Deus sempre se cumprem. A presença de Deus era real naquela situação, embora aquele jovem, aquele moço, o servo do profeta, não estivesse vendo. E eu então comecei a pensar a respeito deste sentimento que muitas vezes permeia o nosso coração, de que estamos sozinhos, de que Deus parece não ouvir as nossas orações e os problemas que nós enfrentamos são mais duradouros do que nós gostaríamos. As dificuldades que nós temos que lidar muitas vezes são poderosas demais para as forças que nós dispomos. Sabe, às vezes, não é que Deus não está presente, é que nós temos ocupado a nossa mente demais com tais dificuldades. Temos tido falta de sensibilidade para perceber a mão de Deus nos livrando, nos abençoando, nos guardando, nos fortalecendo a cada dia, gerando experiência. E experiência, como Paulo disse lá em Romanos 5, por sua vez, gera esperança. Então, quando você estiver passando, e quem sabe você está passando por um momento de dificuldade neste momento, ao invés de ficar apenas olhando a dificuldade, contemplando-a, sofrendo, porque ela é forte demais para você, tente olhar para a sua vida e perceber como Deus está te abençoando. Como Deus está à sua volta, te concedendo livramento. Às vezes, não somos mais abençoados porque nós nos concentramos demais no milagre que nós desejamos e nos esquecemos de dobrar os nossos joelhos e colocar a nossa vida diante do Senhor, de nos prostrar diante dele e crer que o milagre é Deus quem faz. Não tome o lugar de Deus, não queira fazer além daquilo que você pode. Entregue a sua vida ao Senhor, as suas dificuldades. Quem sabe a questão que você tem vivido são dúvidas. Entregue-as diante do Senhor. Peça para que Deus
abra os seus olhos para que você veja a mão dele conduzindo a sua vida. Pense nisso. Eu tenho certeza que você verá a mão de Deus te guiando e te fortalecendo. Forte abraço para você. Eu espero, com todo o meu coração, que esta palavra possa fortalecer o seu coração e possa te fazer continuar caminhando, percebendo que Deus é contigo, porque Ele prometeu. Um ótimo café com Bíblia para todos nós. Nos vemos amanhã num outro devocional. Peço para que mais uma vez você confira se você está inscrito. É importante para mim tê-lo comigo todos os dias. Se sim, ative o sininho das notificações e assim que você terminar, envie esse vídeo para alguém. Pode ser que essa pessoa esteja precisando ouvir todas estas coisas. Forte abraço para você. Um beijo no coração. Tchau!